Olá, bom dia. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante com vocês. Algumas pessoas, ao longo dos nossos últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, nos procuram para contar os seus problemas, para falar sobre aquilo que elas estão enfrentando, aquilo que elas estão passando. E falar sobre o sofrimento é um tema muito difícil, porque é uma palavra que ninguém quer ouvir e que ninguém quer falar. Mas o sofrimento é algo que está dentro de cada um de nós, que por uma razão na vida nós precisamos carregar. Vejam bem, algumas perguntas que as pessoas fazem em relação ao sofrimento humano. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio como homem 100%, exceto no pecado, para que fôssemos justificados e os nossos pecados fossem perdoados. É uma ação muito importante, muito linda, assim como diz no livro do profeta Isaías, que ele levou sobre ele todos os castigos que eram para nós, as nossas iniquidades, os nossos pecados, a dor das nossas doenças, aquela que nós enfrentamos, ele levou sobre ele, sobre aquela cruz no Calvário. Vejamos, a dor de Cristo fez com que nós refletimos sobre as nossas vidas, que de fato nunca existirá uma dor qualquer, um sentimento qualquer que supere este sofrimento de Cristo na cruz. Porque quando Jesus está ali naquela cruz, é para a nossa liberdade e nossa santificação que ele estava ali. E olhando diante daquela cruz, diante daquele discípulo e daquela mãe que estava junto com o discípulo muito amado, Jesus vai olhar e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Só que Jesus enxergou diante daquele discípulo e nos colocou também como filhos de Nossa Senhora. Por outro lado, ele olha para aquele discípulo e diz: eis aí a tua mãe. E olhando ainda assim diante dos discípulos, ele olha e vai dizer assim: olha, humanidade, eis aí a tua mãe. E aquele sofrimento de Jesus é um sofrimento ímpar. Ninguém no mundo inteiro vai sofrer como ele sofreu, porque pensa, ele está pagando por um pecado que não é dele. Ele está pagando pelas dores, pelas injustiças do mundo, que não é dele. Mas por amor a nós, ele sim se decide a sofrer como homem as dores, as perseguições, as traições daqueles que estavam do seu lado, que deitavam no seu peito e ouviam as batidas do seu coração. Além deste sofrimento, de estar carregando consigo o que não era para ele, agora ele é obrigado a ver a sua cabeça, seu crânio sendo cravado com uma coroa de espinho, o peso da humanidade sobre a sua cabeça, os nossos pecados ferindo a sua cabeça. Ele é obrigado agora a sentir nas palmas de suas mãos as chagas, os pregos que perfuravam e em seguida os seus pés. O pecado que nós carregamos com as nossas mãos foi batido como prego em suas mãos. E o pecado que nós carregamos em nosso pé, o peso, onde nós pisamos em muitos lugares errados, ele levou isso com ele. E os seus pés foram feridos com os pregos que eram os nossos pecados, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Além disso, ele agora vai olhar diante daquela mãe e vai ver o tamanho do sofrimento de uma mãe, vendo um filho que não devia nada para ninguém, pagar por aquilo que nós devíamos a ele. Então, o que eu quero dizer para vocês diante desta palavra de hoje é mostrar a vocês que não adianta a gente ficar se lamentando por aquilo que nós passamos,
pelos momentos de traição da vida, pelos momentos de angústia, de tristeza, de dor que nós passamos. E o grande problema que nós carregamos em nós é se limitar somente no eu. É olhar para dentro de nós e falar eu, apenas eu. Porque eu acredito que só eu sinto dores, porque só eu perdi as pessoas que eu amava, porque só eu é que sofro as perseguições da vida, porque é só eu que passo por sofrimentos vicários. E aí, de repente, alguém sente uma dor de cabeça e o outro vai dizer assim, nossa, é estranho, porque eu também estou com essa dor de cabeça. E a pessoa vai dizer assim, ah, tá vendo? Não pode sentir uma dor que o outro também sente, está com inveja até da minha dor. Não é que as pessoas se invejam de suas dores. Todo ser humano, a partir do momento em que se entende por humano, a vida é assim. O sofrimento, ele vem para todos. A diferença é em como vamos sair deste sofrimento. Porque o que nós vemos aqui, nós estamos no ano de 2021, e em pleno século, 21, nós estamos vendo situações que são difíceis de explicar. As pessoas simplesmente estão parando, estacionando naquele problema, e é como se colocassem os seus pés dentro de um lodo ou de uma areia movediça e ficasse o tempo todo sendo puxado para baixo. Porque elas desistiram de vencer na vida. Porque elas simplesmente desistiram dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque em algum momento da sua vida alguém disse palavras que foram duras para elas e fez com que isso fosse uma barreira para elas pararem no meio do caminho. O sentimento que eu vejo hoje entre as pessoas é colocar para dentro de si que só elas podem sofrer e as outras não. Se um tem uma dor de cabeça, outro tem uma dor de barriga, a dor são em locais diferentes, mas todas remetem a uma mesma palavra, dor. Se um perdeu um pai, ou o outro perdeu a mãe, ou o outro perdeu o irmão, apenas o grau de parentesco é acima ou é abaixo, é pai, é filho, é um irmão, é um primo, é um amigo, apenas os graus de parentescos ou de amizade é que vão mudar de lugar, mas o sofrimento é o mesmo. É o sofrimento de perda. Tá certo que não se compara a dor de perder uma mãe ou de perder um pai, porque eles é quem nos criou ali, somos gerados no ventre da nossa mãe, ela ouviu o nosso primeiro choro, nossas primeiras palavrinhas, o nosso primeiro andar ali, a nossa caminhada, é que nos acompanhou em tudo, então não se compara, mas nós não podemos diminuir a dor do outro. Que isso, eu sofro mais, eu carrego mais sofrimento comigo do que você. E não existe isso. Em momento algum podemos dizer que eu sofro mais que o outro, tentando diminuir o sofrimento do próximo, tentando colocar ele como se ele fosse alguém abaixo de mim. Porque o sofrimento, ele é real para todos e todos nós passamos por isso. E até quem não devia pagou pelos nossos sofrimentos. Eu sempre digo uma frase nas minhas redes sociais, que ela é o seguinte: se tua cruz pareça pesado demais, abandone-a, porque esta não é a cruz de Cristo. Não é, porque a promessa de Deus está aqui no Santo Evangelho, quando diz que o fardo dele é leve. Porque o maior fardo, o maior peso, ele já carregou por nós. Isso está lá no livro do profeta Isaías. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas dores. E o castigo que estava para nós, ele levou sobre ele. Nós precisamos olhar mais à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta e parar de ficar... A gente tem que parar de ficar com esse negócio de ser vítima das coisas, vítima do meu sofrimento, vítima da minha sociedade, vítima dos meus líderes, vítima do meu sacerdote, vítima dos meus irmãos de comunidade, vítima da minha família. Eu sou vítima de tudo. Parece que só eu sofro no mundo. Parece que todo sofrimento só vem em cima de mim e eu
Nossa, acho que eu sou um segundo Jesus Cristo, né? Porque eu faço tudo certo e as coisas só dão errado para mim. E não é assim. O livro do profeta Isaías, no capítulo 44, existe uma promessa linda ao povo de Israel, para mim, para você. Veja, a partir do versículo 1, o que a palavra do Senhor nos diz. E agora, escuta o servo meu, Jacó, Israel, meu escolhido. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que te formou desde o útero e te protege. Não temas, servo meu, Jacó, Israel querido, a quem eu escolhi. Derramarei água na terra seca, ribeirões e terrenos ressecados, e derramarei o meu espírito nos teus descendentes, a minha bênção em teus rebentos, e eles crescerão como mato à beira d'água. Como salgueiros ao longo dos córregos, um dirá, pertenço ao Senhor, o outro terá o nome de Jacó. Um escreverá na mão, consagrado ao teu Senhor, e o outro tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu libertador é o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e também o último, e fora de mim não existe Deus. Quem é igual a mim? Que tome a palavra, faça o seu depoimento e me apresente as provas? Quem há muito anunciou o futuro? Que nos faça saber que vai acontecer. Não tenhais medo, não vos deixeis perturbar. Não fui eu que há muito anunciei e fiz saber? Sois vós minhas testemunhas. Como Deus existe, que não seja eu? Outra rocha que eu conheça não existe. O Senhor pede que nós sejamos testemunhas do seu amor e da sua graça. É impossível sermos testemunhas deste grande amor, daquele que nos amou mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que qualquer pessoa neste mundo, se eu vivo preso aos meus sofrimentos, se eu vivo preso às minhas dores, às minhas perseguições. Quando me vier as perseguições, as dores, eu preciso entender que existe dentro delas um propósito que vai me fazer chegar mais perto do meu Salvador, mais perto do meu Jesus. E são estes sofrimentos, são estas coisas que acontecem em minha vida, que não são para me desanimar, que não são para me deixar no meio do caminho com o tamanho de uma frustração, mas é para mostrar que o tamanho do amor do meu Deus para comigo me faz ser forte e vencer as batalhas da vida. É como a história das pegadas da areia, que nos meus dias felizes eu enxergava duas pegadas, e elas eram minhas e do meu Senhor que caminhava comigo. Mas nos meus dias difíceis, quando eu olhei para trás, eu enxergava apenas um par de pegadas, e eu sempre acreditava que aquele par de pegadas era somente a minha, e que Deus naqueles momentos havia me abandonado. Quando na verdade eu caio na real e percebo que quando eu estava nas minhas dificuldades, nos meus momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade, de traição, era o próprio Cristo aquelas pegadas, porque era naqueles momentos em que Ele me pegava nos braços e me levava para os lugares mais tranquilos. Então ser testemunha de Deus na sua grandeza é eu olhar para dentro dos meus sofrimentos e enxergar nesses sofrimentos, uma escola, uma faculdade. Se você quer ter uma profissão, por exemplo, na sua vida, você não tem que lutar para que você alcance essa profissão. Se você quer alcançar um objetivo na sua vida de inteligência, você não precisa estudar para que você alcance isso.
A perfeição humana precisa passar por esses momentos de sofrimento, de aflição, de perseguição, porque muitas das vezes o deserto não significa que nós estamos sozinhos, mas significa que precisamos nos colocar sozinhos, nós e Deus, Deus e nós, para que possamos nestes momentos da vida aprender que nos momentos mais difíceis da nossa vida, somente Ele é quem está ao nosso caminho. Ainda no livro do profeta Isaías, ele vai dizer: eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Olha o tamanho do universo, gente. Olha o tamanho do mundo. Olha o Sol, a Terra, a Lua, a Vênus, Marte. Olha quantos planetas. Olha as plantas, os peixes, as aves. Olha a extensão que é o mundo. E Ele ainda te tem gravado na palma das mãos, com dores, chagadas, mas Ele te tem gravado. Gente, eu acho isso muito belo demais, é incrível. É uma essência que não dá para explicar. Nenhum perfume no mundo explica a essência do cheiro de Deus. Porque em nossas incapacidades, em nossas imoralidades, em nossos pecados, em nossas aflições, Ele ainda com amor, com carinho nos toma na palma das suas mãos. É um amor inesgotável, é um amor incomparável, não se compara ao amor de Deus. Nenhum sofrimento na terra se compara ao amor de Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso com muita clareza nas suas cartas. Ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? A vingança, a morte, a espada, a guerra, nada nos separará do amor de Deus, porque o amor de Deus é maior do que todo e qualquer amor, ou sofrimento, ou perseguição, ou vida na terra. É insuperável este amor, digno de todos nós estarmos diante deste amor. O que eu quero dizer para você com esta mensagem é você que muitas das vezes se acha vítima de tudo, você que muitas das vezes acha que é o único que sofre na vida. Quero dizer para você: o tempo da vitória é para aqueles que lutam incansavelmente pela vitória. Mesmo que pareça impossível a tua vitória, mesmo que pareça que não vai acontecer com você, mas ainda assim, diante de tantas situações difíceis que você enfrenta na sua vida, você tem uma única certeza: que a vitória de Cristo chegará na sua vida. A palavra que me vem ao meu coração nessa tarde de hoje, no dia 14 de junho, é que você não desista dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Acima de qualquer sofrimento que você venha hoje enfrentar na sua vida, na sua história, há um Deus que te ama e é capaz, se fosse preciso, se fosse possível, novamente daria a vida por ti, como prova deste amor que só Ele tem e mais ninguém. Que estas palavras penetrem ao seu coração e que você as guarde como um tesouro que ninguém pode achar, ou como joias dentro de um cofre que ninguém sabe a senha, mas que sempre quando você estiver passando por uma situação da tua vida, que você possa lembrar deste vídeo, que você possa lembrar destas palavras, que o Senhor não te abandona nunca e que seu amor está acima de qualquer coisa embaixo dos céus e em cima da terra. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir sobre esta palavra e guardar no seu coração que Deus te ama incondicionalmente.